Sejam bem-vindos a mais um AFOCast, o podcast da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E hoje nós vamos falar sobre as questões ambientais junto ao produtor rural, esclarecer as principais dúvidas e falar dos programas e projetos ambientais também. Por isso, hoje o nosso convidado é o Gabriel Nali Bertoli, ele é consultor ambiental da AFOCAP. Seja bem-vindo aqui com a gente no AFOCast. Muito obrigado. Gabriel, conta pra gente, primeiro, qual que é o seu trabalho hoje como consultor ambiental dentro da AFOCAP? Hoje nós somos responsáveis por toda a demanda do departamento ambiental, inserido na gerência técnica da AFOCAP. Então, todo o assunto relacionado ao tema ambiental, seja no aspecto preventivo, no aspecto corretivo ou nas atualizações da legislação, que ela está sempre alterando, sofrendo modificação. Então, nós temos sempre essa obrigação, esse compromisso de estar levando essa informação aos técnicos, aos consultores do departamento técnico da AFOCAP e também aos produtores rurais. Hoje, ainda há muita dúvida do produtor rural quando se diz essa questão ambiental, ou melhor, as questões ambientais? Ainda existe, apesar de nós mesmos estamos lá na AFOCAP há bastante tempo, mas ainda assim, por conta da legislação ser muito dinâmica e estar sempre sofrendo alteração, sempre tem dúvidas sobre esse tema, Sempre do que o produtor deve fazer para estar dentro da lei, respeitando, enfim. E hoje o produtor rural mudou um pouco essa questão da cultura. Hoje é mais consciente, hoje ele entende que a importância dessa questão ambiental. Com certeza. Inclusive, hoje, se a propriedade não estiver regular, do ponto de vista ambiental, não se consegue um financiamento. Então, tem vários entraves por trás da questão do aspecto ambiental da propriedade rural. Ótimo, nós vamos falar aqui de vários temas hoje, para você produtor rural, para você que produz aí e às vezes ainda tem algum tipo de dúvida. Então hoje a gente vai começar falando da APP, Área de Preservação Permanente. Esse não é um tema, que as pessoas nunca ouviram falar, já é um tema conhecido, quando a gente fala de APP, as APPs. Mas vamos explicar o que vem a ser as APPs. As APPs são aquelas áreas ao longo do curso d'água, dos rios, riachos, também de nascente. Então, tem vários tipos de APP. As que a gente mais conhece, mais ouve falar, são as dos rios e cursos d'água. Nas margens, Nas margens de curso d'água, nascentes, mas tem também ao longo dos reservatórios, topo de morro, altitude, encostas, restingas, veredas, dentre outras. Mas acho que trazendo aqui para a nossa realidade, para a região, as principais APPs são as margens aí de rios e cursos d'água. E acho que um ponto importante que vale a pena destacar sobre esse tema de APP é que o Código Florestal vigente, o novo Código Florestal que a gente chama, que foi publicado em 2012, ele trouxe uma significativa alteração, aí, trazendo uma tranquilidade para o produtor rural. Porque tem algumas APPs que o produtor, por conta do tamanho da propriedade, pela particularidade do imóvel, ele não conseguia respeitar na totalidade ali a distância, a faixa de APP. O tamanho dessa APP. O tamanho da APP, exatamente. Então, o uso consolidado, ele veio trazer essa tranquilidade. Então, por enquanto, até se regularizar o imóvel no PRA, no Programa de Regularização Ambiental, ele consegue continuar utilizando aquela faixa de APP, sem que com isso ele esteja irregular do ponto de vista ambiental, de fiscalização, até que quando chegar o momento do PRA, aí sim ele vai respeitar uma faixa mínima exigida em função do tamanho da propriedade e recuperar o restante. Agora, referente a esse tamanho, essa quantidade de área que tem que ser deixada para a APP, isso tudo a AFOCAP dá essa orientação para o produtor? Com certeza. Esse é o papel nosso e de todos os técnicos do Departamento Técnico Agronômico. E quando a gente fala da APP, o produtor ele tem que replantar, de repente, as mudas ali de árvores, ou não? É só respeitar a vegetação que já existe no local? Os dois. Depende muito do tamanho da propriedade, cada situação é uma. Por isso que é importante, acaba surgindo muitas dúvidas. Uma propriedade pequena, ele vai ter que respeitar uma faixa menor. Então, de repente, nessa faixa menor de APP, se já tiver vegetação, ele já deu atendimento. Em outros casos, ele vai ter que respeitar uma faixa maior, ele não tem vegetação, essa área vai ter que ser isolada, vai ter que ser elaborado um projeto de recuperação, ou através de um plantio de mudas nativas, ou através da condução da regeneração natural. Então, para cada caso, vai ter uma saída técnica a ser seguida, um projeto.
É grande o número de produtores que tem essa área ou não? Não é tanto, Sim, assim? praticamente todas as propriedades Porque têm precisa APP. de água, né? A Exatamente. propriedade, para produzir, ela precisa de água. Então, Exatamente. geralmente é perto de um rio, onde corre um rio, um Exato. córrego. A maioria das propriedades acabam tendo APP, que isso é muito bom. Se tem APP é porque tem água, né? E tem uma mudança de quanto tempo para cá, né, nessa questão da APP, né, dessa conscientização maior de lei, de respeito a essa lei? E nós temos trabalhado, aí nós estamos junto com a FOCAP nessa parceria de consultoria ambiental desde 2004. Então nós estamos desde lá já trabalhando bastante esse tema, com projetos aí junto com prefeituras, comitês de bacia. Então a gente já vem trabalhando bastante esse tema. Então, assim, isso aí já é algo já bem pacificado, bem disseminado entre os produtores. Só que tem aquelas particularidades que a gente comentou, então essa legislação ela veio trazer essa tranquilidade para essas particularidades aí específicas, né? Específicas. E quando você diz em reserva legal, o que seria essa reserva? A reserva legal, ela veio se alterando ao longo do tempo. Hoje, o que a gente escuta e o que a classificação, a definição de reserva legal, ela tem que ser 20% sobre a área do imóvel. Então, 20% da área do imóvel nós temos que destinar como reserva legal, uma área de mata preservada onde o proprietário é obrigado a respeitar. Isso diferente da APP. Diferente da APP. O que a legislação trouxe é que dentro da reserva legal posso considerar a APP. Então, se eu não tenho os 20%, eu incluo a APP e vejo o que falta para atingir os 20%. Mas ela acaba sendo uma área excedente. Além da APP, eu tenho que ter mais uma área ali de reserva legal a ser protegida. Então, só para a gente retomar, qual o tamanho, a proporção? 20% da área do imóvel. E de qualquer imóvel rural? De qualquer imóvel rural. O que a legislação trouxe, essa mesma legislação de 2012 para cá, ela deu uma atualização nesse tema. Por quê? A reserva legal ela surgiu lá atrás, em 1934, quando era para se abrir as propriedades rurais, porque tudo era mata, então o governo, os municípios incentivavam a abertura dos imóveis para poder ter o desenvolvimento econômico daquela região, daquele município, com agropecuária. Então, foi criada a reserva legal para manter 25% da área de mata existente no imóvel. E aí, de lá para cá, vai sofrendo alteração na legislação, que passou a ser 20% sobre a área do imóvel. Isso trouxe um impacto muito expressivo para o segmento rural. E aí, a legislação recente, ela trouxe uma definição. Aqueles imóveis abaixo de 4 módulos fiscal, o módulo fiscal ele varia por município. Pegando o exemplo de Piracicaba, aí, que é a sede da FOCAP, módulo fiscal em Piracicaba é 10 hectares. Então, imóveis com até 40 hectares, eles estão isentos de ter que destinar a área de reserva legal. Ou seja, o que eu tenho de vegetação, eu mantenho, protejo e sigo com ela. Se eu não tiver nada, também não preciso recompor até atingir nenhum percentual. Então, foi criada uma linha de corte. Até 4 módulos, eu fico isento de ter os 20% de reserva legal. Acima de 4 módulos fiscal, aí existe um trabalho que tem que analisar a temporalidade daquela propriedade. Se ela foi aberta de acordo com a legislação vigente, né, no momento de abertura, aí de repente esse imóvel ele pode ficar dispensado de ter que atingir os 20% de reserva legal. Então isso é um grande ganho para o produtor, porque trouxe uma tranquilidade e uma correção nessas alterações de legislação que aconteceu ao longo do tempo, né? E com isso os técnicos, né, que vocês dão toda essa consultoria, leva toda essa informação hoje para os produtores associados da FOCAP. Exatamente. Através de palestras ou quando faz uma visita técnica ou mesmo no plantão que a gente faz junto ao departamento, a todo momento é passada essa informação. Agora, não respeitando nem a questão da APP, nem da reserva legal, passivo de multa, de punição. Nesse caso da legislação. Exatamente. Após superar dos prazos regimentares, sim. Tem prazos? Tem prazo. Aí nós temos o CAR, né? O que é o CAR? O CAR a gente faz o diagnóstico da propriedade dentro do sistema. O cadastro ambiental rural. Certo. Então, dentro do CAR, nós vamos inserir a propriedade, os dados do proprietário, da propriedade e o mapeamento daquele imóvel. Então, entra o limite da propriedade, os cursos d'água, as APPs, vegetação existente ou não, se tem alguma área de reserva legal aprovada, averbada ou não. Então, ali é feito um diagnóstico, identificado se o imóvel possui um passivo ambiental ou um ativo ambiental, porque, de repente, ele tem um excedente de vegetação. E aí, feito esse diagnóstico, é que começa a contar os prazos no PRA, no Programa de Regularização Ambiental. E aí sim ele faz a regularização, como recuperar uma determinada faixa de APP ou uma falta de reserva legal e assim por diante.
E o CAR, ele é feito todo ano? Não, é uma única vez por imóvel. E aí o que há necessidade de se fazer é a atualização desse CAR. Então, se houver uma venda da propriedade, um desmembramento, alguma alteração, é obrigatório entrar no sistema e fazer uma atualização, uma retificação do CAR. E o CAR é somente para as propriedades que produzem ou não? Propriedade rural, que às vezes é só o sítio ali onde a pessoa mora. Todo imóvel rural. Todo imóvel rural. Isso, tem a obrigação de inscrever no CAR. Ainda se tem muita dúvida sobre o CAR ou hoje os produtores já estão acostumados, né, com esse cadastro? Não, porque a gente sempre vê a chamada da AFOCAP, né? Não deixe de regularizar. Isso. O CAR tem prazo também, às vezes, né? Exatamente. Tem um prazo, porque para poder ter os benefícios, né, da legislação vigente, então o imóvel tem que estar inscrito no CAR. Para ele poder seguir aí com o PRA, que é uma sequência, são módulos. Então, é o CAR, depois é o PRA. Então, o prazo para as grandes propriedades já finalizou em dezembro de 23. Não é que quer dizer com isso a gente não consegue inscrever uma propriedade no CAR. É possível inscrever, só que ela não vai ter esses benefícios da legislação. E para as pequenas propriedades, o prazo finaliza em 2025. Mas aqui na nossa região, dos associados, 99,9% dos imóveis já estão inscritos no CAR. Vamos falar um pouco desses benefícios para a gente poder entender, né? O produtor que está aí regularizado, ainda bem que o número é altíssimo, né? Sim. Mais de 99% aí regularizados. Quais os benefícios de você manter a sua propriedade, né, dentro dos padrões ambientais? Como nós falamos já no início, o principal, que é sempre o lado econômico, né, o principal fator, é a questão das garantias aí para financiamento. Então, para obter um financiamento junto às instituições, tiver regularizado, se não tiver o recusado. CAR, já não é aceito, as instituições não aceitam. Tem a questão também cartorária, quando faz uma transação, uma venda ou compra de imóvel, mesmo uma retificação do imóvel no CAR, no cartório, sem o CAR, o cartório não dá andamento. Então, são vários pontos aí que demandam a adequação ambiental, né? O CAR. O CAR. E aí você colocou aqui para mim o Programa de Regularização Ambiental. Você já deu uma pequena pincelada aí no que convém esse conjunto de ações que se chama Programa de Regularização Ambiental, PRA. Exatamente. No PRA, é o momento do proprietário, junto com o responsável técnico, propor como ele vai sanar aqueles passivos, aquelas pendências que foram identificadas. Um trecho de APP que tem que ser recuperada, ou um déficit de reserva legal, ou uma passagem de gado que ele vai ter que ser delimitado para o gado ficar andando só naquele trecho para acessar a água e não ao longo do curso d'água e da APP. Então, é ali que é colocado no papel tudo o que precisa ser feito para adequar aquela propriedade, do ponto de vista técnico e de interesse do proprietário. Aí vai ser submetido no sistema, o órgão vai analisar, no nosso caso aqui, o Estado de São Paulo, é a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, faz essa análise, entendendo que está correto, aí ela emite um termo de compromisso e aí começa o prazo para realmente recuperar as áreas pré-definidas. Nós temos um prazo aí de 1/10, de 20 anos, né, tendo que ser feito 1/10 a cada 2 anos, pelo menos. Hoje, geralmente, quando se diz em regularização, o que mais que está fora do padrão, que precisa aí desse prazo para essa regularização? E você disse, né, a questão do gado, de repente, acessar o córrego para beber a água, então tem que ter um caminho delimitado. Quais seriam essas, até para a gente poder chamar a atenção, né, do produtor que estiver nos acompanhando, de repente, para ele também estar se regularizando? Exatamente. Então, por exemplo, as distâncias mínimas exigidas em função do tamanho da propriedade. Se a gente estiver falando de um imóvel de até um módulo fiscal, por exemplo, ele tem que recuperar uma faixa ali mínima de 5 metros de APP. Certo. Então, de repente, já ir isolando essa faixa aí de 5 metros do curso d'água, faz uma cerca, se for o caso ali de pecuária, isola essa área e já vai conduzindo a regeneração natural, para quando chegar o momento do PRA, de apresentar esse projeto, de repente essa área já teve regenerantes nativos ali, e aí o plantio acaba sendo muito menor e automaticamente, consequentemente, o custo é menor. Então, acho que vale a pena, na medida do possível, isolando essas faixas mínimas de APP para favorecer aí essa regeneração, fazendo os corredores de acesso à água. Isso tudo contribui para quando chegar lá na frente, a gente vai ter um custo menor de adequação daquela propriedade. Muito bem. Olha, para você que é associado, você já recebe toda essa orientação com os técnicos, toda essa consultoria ambiental junto à AFOCAP. Você, produtor que ainda não é associado, como é que faz, hein, Gabriel? O produtor que não é associado, que também gostaria de ter todas essas informações, essas orientações, porque a gente, né, tem esse controle dos associados, mas a gente tem um número grande de produtores. Então, para poder ter toda essa assessoria,
consultoria, porque são detalhes que fazem a diferença e que gera, né, valor, né? Exatamente. Ou ele vai ter que pagar na questão de multas, né, na questão... Ou então ele acaba economizando, né, esse dinheiro. Exatamente. A FOCAP, apesar do nome ter começado pelo setor da cana, mas hoje ela está muito ampla, né? Ela atende bastante outras culturas. Então, acho que vale a pena estar indo lá conversar com o Alexandre, com os responsáveis do departamento lá específico sobre esse tema e buscar se tornar associado da FOCAP para poder ter também mais essa vantagem. Esses benefícios todos. Esses benefícios. Lembrando que a sede da FOCAP aqui em Piracicaba fica ali no Centro Canagro José Coral, ali na Avenida Luciano Guidotti, 1937. Então é só entrar ali, porque o pessoal já toda a equipe pronta para receber você. Agora, outro assunto, Gabriel, que eu gostaria de falar um pouco com você, é sobre os incêndios, né? A gente sabe, a safra começou agora, a gente sabe Até vamos retomar um pouquinho, só para as pessoas acompanharem. Houve a proibição da queima lá atrás, né? Colheita mecanizada, mas ainda acontecem queimadas, muitas vezes, né? De pessoas que estão passando na pista e acabam ateando fogo no canavial, gerando aí prejuízo, porque muitas vezes a usina não vai receber essa cana, né? Sim. E além da multa para esse proprietário. Esse é um tema muito importante... por conta do prejuízo, né? Acho que a gente sempre traz esse tema nas conversas com a comunidade, no entorno ali das áreas que sofrendo com esse incêndio, ou mesmo com os agentes fiscalizadores. Incêndio hoje é prejuízo para o produtor, né? Por inúmeros fatores. Muitas das vezes, se tiver um incêndio nesse momento no canavial, o canavial não está pronto, não está maturado, consequentemente a remuneração vai ser menor, frente de colheita não está preparada, demora para entrar, e isso é só prejuízo. Sem contar quando acontece um incêndio pós-colheita. Então o produtor foi lá, fez todo o trato cultural e acontece o incêndio. Então ele perde a aplicação do defensivo, todo o insumo ali aplicado é perdido. Então hoje o produtor não tem interesse nenhum que ocorra um incêndio. O que a gente está sempre buscando, orientando os produtores e buscando conscientizar a comunidade, é exatamente isso. Uma bituca de cigarro que uma pessoa solte ali do carro, caiu numa palha, isso pode virar um incêndio de grande proporção que vai trazer prejuízo para a cidade, inclusive, porque às vezes tem muita linha de transmissão cruzando o canavial, um incêndio muito grande, ele desarma uma rede de energia, uma linha de transmissão, e vai faltar energia no hospital, numa escola e coisa do tipo. Então, assim, tomar cuidado com esses atos aí de descarte de cigarro, ato religioso, acontece muito no canavial, a gente vê muito aí ritual religioso. Ritual, né? Garrafas com vela dentro, o pessoal acende, faz ali as ações que cada um tem a sua religião, executa no local e depois acontece um incêndio. Então, acho que é muito importante a conscientização da comunidade e também do produtor. Qual é a tarefa, qual é a lição de casa dos produtores, que acho que é importante a gente estar reforçando, orientando, exatamente. Eu acho que os produtores, eles precisam manter os carreadores limpos, com manutenção, as larguras adequadas, manutenção adequada, principalmente se a gente estiver falando entre um canavial e uma APP, uma vegetação nativa, uma área de reserva legal. Isso tudo vai ser analisado quando tiver uma fiscalização. Se ocorrer um incêndio, vai acontecer eventualmente alguma denúncia, vem a Polícia Militar Ambiental, vai vir a CETESB e eles vão analisar esses pontos. O carreador está em ordem, está com largura correta, manutenção adequada, os carreadores internos, limpos, né? Limpos, tem os acessos à propriedade, tem algum obstáculo, não tem, isso tudo contribui para, de repente, evitar uma autuação. Mas se o produtor não coloca, não é ele que ateia o fogo, ele vai receber uma autuação? Infelizmente, na dúvida, sim. Por isso que foi criado alguns procedimentos, alguns critérios a serem analisados, para, em determinados casos, se ficar claro que o proprietário executou toda a lição de casa e está tudo em ordem, ainda assim aconteceu um incêndio, ele, de repente, ele não é penalizado por aquela situação. Sai isento. Claro, né? Vai ter o prejuízo já, por conta, às vezes a cana não está pronta, não está preparada para ser colhida, mas é isento de mais de uma multa aí, no caso. Ou seja, mais um prejuízo. Vamos falar um pouquinho dessas lições de casa, então, que o produtor deve se atentar. Você já tinha dito tudo, o tamanho, né, desse carreador, limpo, e o que mais, Gabriel? Aí nós tem três ações que a FOCAP, quem é associado já ganha de cortesia aí nesses critérios. Quais são eles? É adesão ao etanol mais verde, é uma certificação
junto ao governo do Estado de São Paulo, que a FOCAP ela é signatária, é uma das associações signatárias, foi uma das pioneiras até. Nós temos também a FOCAP, o Departamento Ambiental, a gente coordena todo ano e nós elaboramos um plano de ação de emergência, um plano de auxílio mútuo, né, entre os proprietários da região e a FOCAP, os técnicos da FOCAP, todo mundo fica interligado com os telefones para qualquer eventualidade, acidente ou incêndio, a gente se comunica e já tentar chegar o mais rápido possível para combater o incêndio. Então é o PAN, o Plano de Auxílio Mútuo. Temos também o Plano de Prevenção a Incêndio, o PPI. Então isso tudo, esses 3 fatores já contribuem com a pontuação. Os demais aí são todos voltados ao produtor rural, que são os aceros que nós falamos, aceros de APP, aceros de aglomerado urbano, né, de comunidade, os aceros internos e obstáculos limitadores de acesso à propriedade. Tentar o máximo possível restringir, colocando porteiras ou barreiras físicas para evitar que esse pessoal acabe adentrando ali ao imóvel e eventualmente venha contribuir aí com o incêndio. Né? E pedir a conscientização, né, da população de maneira geral, o quanto que é prejudicial não somente ao produtor que tem esse prejuízo, mas como para toda a população mesmo, né? Com certeza, às vezes o pessoal não tem noção, né? Acaba descartando, tem muita residência e bairros próximos de área de cana, o pessoal descarta sofá, depois no dia seguinte um armário e tal, e depois vem e coloca fogo ali para limpar. E mal saber eles que isso, se cai na cana, vai ter uma proporção imensa, né? Um prejuízo danado. Gabriel, como é que é mesmo essa questão de estar interligado? Achei interessante um desses fatores que é mais um benefício, né? De ser associado da FOCAP. Como é que funciona? Quem que está interligado nesse plano, né? Caso aconteça um incêndio criminoso como esse? A FOCAP, todo ano, ela faz uma atualização junto a seus associados para tanto atualizar os equipamentos de combate a incêndio dos associados, e também os contatos de cada um dos colaboradores, quem é motorista do caminhão, do caminhão bombeiro de cada associado. Então, isso tudo fica dentro de um documento que a gente circula dentro dos associados para eles poderem ter um acesso mais rápido aos telefones, né, quando necessário, dos vizinhos, principalmente os vizinhos, né, por região, para poder se comunicar. Todo mundo se comunicando. Exatamente. Quanto mais rápido agir, com melhor, certeza. De repente, o combate é possível, Às vezes é um incêndio de grande proporção que um caminhão não vai atender, mas aí vem o do vizinho, vem outro caminhão, 2, 3 caminhões ali conseguem combater o incêndio. Então, no caso, o produtor que não é associado, se acontecer um incêndio, o que ele deve fazer em primeiro lugar, né? Você que é consultor em ambiental, para a gente poder... no caso, quem é associado já vai ter toda essa orientação, mas e se não é? Qual o primeiro passo a dar? E aí nós temos que analisar a situação da propriedade, se ele possuía ou não aqueles aceros em ordem, se ele tem um PAN, um PPI, se ele é signatário ao Etanol Verde por outra associação. Aí tem que fazer toda a análise para a gente poder entender a situação, né, avaliar se houve já uma autuação ou não, para daí propor aí um encaminhamento. E acontecem muitos incêndios dessa forma ainda, Gabriel? Infelizmente. No ano passado, não sei se você tem algum acontece levantamento, bastante. ainda tem muito. Ainda tem. E está muito relacionado ao clima, né? Pega uma época mais seca igual agora, esse ano aqui nós já tivemos muitos incêndios na região. Está muito seco, um calor forte, vento. A gente está no outono, é isso, né? Nós estamos em maio já tendo bastante frio, incêndio, né? Não tem. Exatamente. E está muito seco o tempo, seco. né? Então, agora acaba sendo um momento que acontecem mesmo esses incêndios, historicamente é mais para junho, julho, agosto, que é a época de pico. Mas depende do ano, acaba antecipando, né? Que acontecem também esses Exatamente. incêndios. Agora, Gabriel, como é que é trabalhar com produtor rural, hein, Gabriel? Me conta, você como profissional aí da área e trabalhando nessa questão ambiental, né? Sim. É muito bom, eu sou suspeito em falar, porque além de consultor, eu também sou produtor e associado à FOCAP. Olha então, aí! Produtor de cana. Produtor aqui na região também? Produtor na região. Então, é muito bom, é o pessoal que realmente dá vida para aquela atividade. E por isso que eu acho que o nosso time, né, nós temos uma equipe que presta esse serviço de assessoria junto à FOCAP. Nós temos que buscar trazer tranquilidade para o produtor, porque ele já tem muitos obstáculos para superar dia a dia ali com a produção, com toda a atividade envolvida. Então, o que a gente puder facilitar para ele nesse aspecto ambiental, eu acho que é a nossa obrigação, o nosso compromisso. E quando a gente fala em legislação, essa questão ambiental, a mudança ela acontece muito rápida, né? E sempre Demais. tem, né? Muito. Então, é preciso levar essa informação para cada propriedade, para cada produtor. Com certeza. É muito dinâmico. É muito dinâmico. Então, a FOCAP é à disposição de todo produtor. É isso aí.
E o produtor que não é associado ainda, não perca mais tempo. Olha quantos benefícios você tem de ser um associado da Afocap. Tem uma equipe extremamente capacitada. Hoje a gente está falando aqui com o consultor ambiental. Olha quantas coisas a gente pode melhorar nessa questão ambiental, não é verdade, Gabriel? Exatamente. E acho que só aproveitando a oportunidade, além desse trabalho de orientação, né, um trabalho preventivo que a gente costuma falar, um trabalho corretivo, o dia a dia ali de todo aspecto ambiental, nós do setor ambiental também atuamos em vários grupos de trabalho, que às vezes não aparece muito, mas nós estamos lá representando o produtor rural, o fornecedor de cana, pela Afocap. Tem um grupo ambiental dentro do Orplana, que congrega aí todas as associações. Nós temos aí o Comitê de Bacia também, nós participamos na parte no CT Rural, que é uma Câmara Técnica Rural, que demanda lá os recursos hídricos, pensando em outorga, dispensa de outorga, esse tipo de assunto. Temos também ali nas APAs, as áreas de proteção ambiental, tem 3 APAs aqui na região, nós também participamos junto com as definições de políticas públicas, trazendo sempre o lado do produtor rural, que tem uma interface muito grande. Então, assim, nós estamos, às vezes o pessoal não está nos vendo, o associado não está nos vendo, nós estamos trabalhando do outro lado lá, pensando no produtor, pensando na classe. Que é para quando essa demanda chega até o produtor, já passou por toda essa discussão. Exatamente. Junto a esses órgãos e a Afocap. Correto. Para melhorar cada vez mais a vida do produtor, né? Esse é o objetivo. Que precisa ser cada vez mais valorizado, não é verdade? Exato. Produtor, né? Eu tenho um orgulho, eu também sou filha de produtor, então um orgulho danado, né? Porque não é fácil o trabalho, né? De quem é produtor rural, de quem trabalha de segunda a segunda, não importa, vive aí, né? Nessas condições climáticas que a gente não sabe. Às vezes você se prepara... Exatamente. E aí se prepara porque vai chover, mas não chove. Então, olha quantos prejuízos a gente, muitas vezes, o produtor já tem. Então, ter toda essa orientação é extremamente importante. Gabriel, quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição. Muito obrigada, Gabriel. Volte sempre, viu? Quando tiver qualquer novidade para a gente poder informar aqui aos nossos produtores, volte mais vezes aqui no Afocast. Agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode já se inscrever no canal do YouTube da Afocap. Lá tem outros Afocast, tá? Tem entrevista com o Arnaldo Bortoleto, tem entrevista com o Alexandre, que é o gerente lá da Afocap. Temos entrevistas com o José Coral. Enfim, várias entrevistas. Além, vou já falar aqui do nosso quadro Tradições à Mesa. Um quadro de receitas. Isso mesmo, aquelas receitas deliciosas que todo bom sitiante, produtor tem, que vem de família, de geração em geração. Pois é, lá no canal da Afocap você encontra essas receitas deliciosas também. É isso aí, meu povo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.